Muito bom dia, meu querido amigo, meu querido irmão. Estava me deslocando para o trabalho e meditando numa palavra, a qual foi o meu devocional nesta manhã. E quero compartilhar com você algo que creio que Deus tem colocado em meu coração. O texto que quero compartilhar, ele está baseado no Evangelho de São João, no capítulo de número 11. Este texto ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas o que me chamou a atenção não foi a ressurreição de Lázaro em si, que é o tema principal desta leitura, mas foi o diálogo que Jesus teve com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Este texto ele nos relata que Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Mas um fato inusitado e talvez inesperado aconteceu no meio daquela família. Lázaro veio a adoecer e posteriormente a morrer. Mas neste interim, quando Lázaro estava enfermo, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, que estava em uma outra localidade, dizendo que aquele a quem Jesus amava estava enfermo, na expectativa de que Jesus, ao receber a notícia, logo estaria indo na direção da casa dos seus amigos. Mas não foi isto que aconteceu. A Bíblia nos mostra que Jesus não foi imediatamente à casa de Lázaro. Lázaro adoeceu e morreu. Passaram-se 4 dias que Lázaro já estava sepultado. Jesus tomou a decisão de ir em direção à aldeia aonde moravam Marta e Maria. E o que me chama a atenção neste texto, na leitura de hoje, foi que quando Jesus estava chegando, aproximando-se daquela aldeia, Marta, sabendo da notícia, foi ao encontro de Jesus. E quando chegou até Jesus, ela disse: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus para Marta disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Marta compreendeu de uma bênção futura, no dia em que todos os salvos ressuscitarão. Mas Jesus estava referindo-se à bênção naquele dia. O objetivo dele em ir até aquele lugar era de ressuscitar Lázaro. Marta foi anunciar para sua irmã Maria, que a Bíblia diz que ela estava assentada em sua casa. E muitas pessoas estavam ali consolando Maria. E quando esta soube que Jesus estava na aldeia, ela foi em direção a Jesus e disse a mesma frase a qual Marta havia pronunciado: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, nós olhando para a palavra de Deus, nós compreendemos que Deus, ele não está alheio às nossas necessidades. Deus, ele não está com seus ouvidos fechados para as nossas petições. A questão é que Deus, ele não age no nosso tempo. Deus, ele age no tempo correto. Deus, ele não chega antes, nem chega depois. Ele chega no momento certo. Um ponto que também chama a atenção nesse texto foi que Jesus, ele se comoveu com a situação daquela família, a ponto de estar registrado o segundo versículo mais curto da Bíblia, que diz que Jesus chorou. Mas Jesus, ele foi para resolver aquela situação. E quando Jesus chegou diante do túmulo, ele disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Note que nós vimos aqui 3 expressões de Marta
de Maria e de Jesus, usando a expressão se. Muitas vezes na nossa vida nós colocamos muitos ses. Ah, se fosse desta forma. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se Deus tivesse me ouvido. Muitas vezes até questionamos Deus, como se Deus fosse culpado dos nossos problemas, das nossas lutas e dificuldades. Mas Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Então Jesus, ele nos condiciona ao crer. Nós muitas vezes condicionamos as nossas situações, os nossos problemas, colocando ou achando algum culpado. E muitas vezes até culpando o Senhor. Mas agora Jesus, ele diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, a mensagem de Deus nesta manhã para as nossas vidas é: se nós crermos, não importa os ses da vida, não importa as circunstâncias, não importa o momento em que nós possamos estar enfrentando as lutas ou as dificuldades, talvez problemas na família, talvez problemas pessoais, problemas no trabalho, não importa. Muitas vezes queremos pressionar Deus. Muitas vezes queremos que Deus faça as coisas ao nosso tempo. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, nesta oportunidade, se tu creres, se tu confiar no Senhor, você verá a glória de Deus manifestando-se em tua vida. Creia nesta palavra. Acredite que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Basta somente crermos, basta somente confiar. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Muito obrigado.